Paz de Cristo, sejam bem-vindos a este humilde canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você. De antemão, agradeço a todos os inscritos aqui no canal que deixam seu like, seu comentário, suas sugestões e nos ajudam a compartilhar esse conteúdo para que possamos pregar a palavra do Senhor e nos dão a maior ajuda, que é a oração. Que Deus vos abençoe. O tema do vídeo de hoje é o seguinte: se carne e sangue não podem dar o reino de Deus, Enoques e Elias não foram arrebatados? Tema polêmico, um versículo que tem causado muita dúvida entre o povo de Deus. Nós temos aqui a missão de ajudar vocês a compreender um pouco mais as Sagradas Escrituras. E também, não posso deixar passar em branco, agradecer a todos vocês que também assistem aqui o nosso vídeo, que ainda não são inscritos. Muito obrigado por sempre estar assistindo aqui o nosso conteúdo, que também deixam um elogio e também deixam a sua crítica. De todas as formas é importante a vossa participação. Então vamos de Bíblia. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50, está escrito: E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então, de acordo com esse texto, a expressão carne e sangue que é utilizada aqui, o apóstolo Paulo deixa bem claro aos coríntios que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Então, se eles não podem herdar o reino de Deus, como explicar o caso de Elias e Enoque que foram arrebatados? Então veja, quando se utiliza esse texto de 1 Coríntios capítulo 15, verso 50, algumas pessoas acreditam que não haverá a ressurreição física, mas a Bíblia fala que haverá a ressurreição física. Depois abra sua Bíblia em João, capítulo 5, versículo 28 e 29. João, capítulo 5, versículo 28 e 29. E Daniel, capítulo 12, versículo 2. Então, lendo João 5, 28 e 29 e Daniel, capítulo 12, versículo 2, podemos observar que, com base escriturística, que existe sim, que existirá, melhor falando, a ressurreição. Então veja, carne e sangue não podem dar o reino de Deus. Então como explicar a questão de Enoque e Elias? Vamos lá. A expressão aqui carne e sangue é uma figura de linguagem. Memorize isto. A expressão carne e sangue é uma figura de linguagem. Eu vou provar a vocês. Que designa as condições humanas no pecado. Carne e sangue é uma figura de linguagem quando se utiliza na Bíblia para designar as condições humanas, a condição que o homem se encontra, né, no pecado. Leia depois Gálatas capítulo 1, verso 16, Mateus capítulo 16, verso 17 e Efésios 6, 12. Gálatas 1, 16, Mateus 16, 17 e Efésios 6, 12. Então, lendo esses versículos e os seus contextos, o que vem antes e um pouco depois, você vai compreender que carne e sangue é uma figura de linguagem que designa as condições humanas no pecado. Dentre outras referências, eu vos cito essa. Então podemos afirmar que o corpo presente, ao qual temos, ele é inadequado para entrar no reino de Deus. Isso é fato. Porém, a pergunta que não quer calar é que quando as pessoas usam 1 Coríntios 15, 50, afirmam que não haverá ressurreição, e segundo, se utiliza do exemplo de Enoque e Elias. Então, como explicar o caso dos dois? Então, veja, eu vou citar aqui dois versículos, as quais falam que eles foram arrebatados, e vou dar o parecer bíblico. Em primeiro lugar, quero citar Hebreus. Poderia ler o texto de Gênesis, onde fala, mas vamos ler Hebreus, que é um pouco mais claro. Hebreus capítulo 11, versículo 5, está escrito: Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o transladara, ou seja, o transportou, o mudou de lugar, ou arrebatado na nossa linguagem. Em 2 de Reis, capítulo 2, verso 11, e Hebreus 11, 5, agora 2 de Reis 2, 11, está escrito: E sucedeu que, indo eles, andando e falando um do outro, sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalo de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. Elias ia andando com Eliseu e aconteceu este fato de eles serem separados, e Elias subiu no redemoinho ao céu. Então, de acordo com Hebreus 11:5 e 2 de Reis 2:11, observamos que os dois foram arrebatados, Deus os tomara para si. Então, como entender, irmãos? Se 1 Coríntios capítulo 15, verso 50, o senhor leu, que está escrito o seguinte: E agora, irmãos, digo isto, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. E o senhor também falou que o corpo humano, nas condições que ele se encontra, ele é inadequado para herdar o reino de Deus. Sim, eu falei isso. Então, como entender essa situação? Então, vamos para a Bíblia. Irmãos, assim que, como o Senhor Jesus Cristo subiu para os céus num corpo glorificado, nós também teremos um corpo glorificado. Alguém pode pensar que é absurdo isso, irmãos? Não é absurdo.
Isto tem base nas Sagradas Escrituras. Repito, assim que como o Senhor Jesus Cristo subiu aos céus, como todos vós sabem, as Escrituras afirmam, com um corpo glorificado, nós também teremos um corpo glorificado. Veja o que diz em Filipenses capítulo 3, versículo 21. Memorize, Filipenses capítulo 3, versículo 21, que está escrito: que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Deus, de acordo com Filipenses 3:21, vai transformar o nosso corpo abatido, o corpo que é inadequado para dar o reino dos céus, para ser conforme o seu corpo glorioso. Ou seja, teremos um corpo semelhante de Jesus, como diz as Sagradas Escrituras. Então, também em 1 Coríntios capítulo 15, verso 51, está escrito: eis que também vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Naquele dia que antecederá, os dias, que antecederá o arrebatamento, até no dia do arrebatamento, muitos vão morrer, é fato. Mas nem todos dormiremos, se refere aqui à morte. Mas uma coisa é fato, que a Bíblia fala, mas todos seremos o que? Transformados. Todos, alguns não passarão pela morte, né? E alguns passarão, isso é fato. Mas um fato verídico e verdadeiro e único é que todos seremos o quê? Transformados para encontrar-se aonde? Com o Senhor Jesus Cristo nos ares e vivemos para sempre com Ele. Então, no caso de Enoque e Elias, podemos afirmar que eles foram glorificados naquele momento ao qual o Senhor os tomou para si. E nós seremos glorificados e teremos um corpo semelhante ao do Senhor Jesus, conforme Filipenses 3:21, naquele grande dia. Então, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, o que significa? Significa que é uma figura de linguagem que designa as condições humanas no pecado, ou seja, que o corpo presente é inadequado para entrar no reino dos céus. E o caso de Elias e Enoque, eles foram glorificados naquele momento pelo poder maravilhoso de nosso Deus, assim como seremos glorificados no futuro, recebendo um corpo glorioso, livre de pecar. Espero ter ajudado você. Qual é a sua dúvida? Qual é a sua sugestão? Deixa aqui na barra de comentários. Caso você esteja assistindo na rede social que alguém compartilhou ou aqui no YouTube, deixa a sua dúvida, deixa a sua sugestão. Será um prazer ter a sua interação aqui no canal. Que Deus vos abençoe poderosamente.